Então nós estamos aqui com duas placas, uma placa já trabalhada no iPhone 13, uma outra placa espelho, e a gente pode comparar de uma placa a outra e guardar na nossa memória interna ou num pendrive. Nós podemos colocar um pendrive no nossa porta USB do nosso osciloscópio e guardarmos aí as imagens. Eu vou também usar o mouse agora para ficar mais fácil de salvarmos a imagem. Então eu vou conectar o mouse na porta frontal do nosso DSO. Então aqui eu tenho a porta USB, vou conectar o mouse aqui. Vamos ver se eu vou precisar reiniciar ou não o nosso DSO. É capaz de eu precisar reiniciar. Eu vou desligar, vou ligar ele aqui de novo. Deixar o nosso Curve Tracer aqui agora, que a gente vai fazer uma prática dele, não é isso? Coloquei o mouse aqui agora, para a gente interagir com o mouse no nosso screen. E aqui eu estou com as duas placas. E aqui eu estou com a minha ponta de prova do meu Curve Tracer. A ponta negativa e a ponta positiva. Claro que eu posso criar uma garrinha jacaré dupla, né? E conectar os dois grounds aqui ao mesmo tempo, para não ficar tendo que trocar toda hora uma ponta preta de um lado e do vermelha do outro. Eu posso colocar os grounds em comuns e usar só a ponta vermelha para comparar. Isso se eu quiser fazer comparação ao mesmo tempo. Ah, mas se eu quiser fazer comparações e guardar o banco de dados, eu posso mapear minha placa boa primeiro. Então aqui, ó, é a minha placa boa, a minha good board. Então, por exemplo, eu vou mapear aqui um conector de bateria, por exemplo, que aqui está. O Battery Connector, aqui está. Nosso Battery Connector. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o nosso Battery Connector, a ponta preta, igual eu falei, eu posso usar uma garrinha jacaré, tá? Nosso osciloscópio ligou, vamos configurar de novo lá? Vamos lá, aquisição, ele volta no modo YT, eu tenho que colocar no modo XY. O modo XY não serve só para usar o Curve Tracer. A gente pode usar outras funções também, constelação, a gente pode usar outras funções que eu vou falar também depois, do nosso modo XY, figura de lista-ajuste. Então tem várias opções. Menu off, vamos colocar 1 volt por divisão, que é o padrão de cada canal, né? 1 volt por divisão, 1 volt por divisão e 1 milissegundos na horizontal. Horizontal, 1 milissegundo. 1 milissegundos, ok. Quando eu encostar uma ponta na outra, baixa resistência, aberto. Baixa resistência eu curto, open line. Lembrando, né? Então agora eu vou fazer o seguinte, vou mapear, por exemplo, o conector de bateria. Então, primeiro ponto, eu vou ver no diagrama elétrico, descobrir qual que é o número do conector, do part number dele, e fazer um mapa legal. A gente está só demonstrando. Mas cabe a mim também direcionar como você vai fazer um banco de dados universal, para você compartilhar entre os amigos, por exemplo. Então você iria no diagrama elétrico, por exemplo, CN10000. Então você vai salvar como CN10000. Vamos supor que aqui é o pino 1. CN10000, pino 1. CN10000, pino 2, pino 3, pino 4, pino 5, pino 6. A gente vai supor aqui a pinagem. Mas o correto é você fazer um mapeamento onde todos os usuários que você queira compartilhar as curvas, você pode compartilhar as imagens aqui? Pode. A gente pode salvar no pendrive, colocar numa nuvem, a gente pode compartilhar com um amigo que tem um DHO, né, que tem o mesmo MSO. Então, é totalmente possível salvar num pendrive ou salvar na memória interna. A memória interna do MSO cabe mais de 50 mil imagens. Eu nem preciso colocar o pendrive, eu posso salvar direto nele. Então, vamos salvar direto nele para a gente... Né, vamos ver se o mouse... o mouse agora funciona. Eu tenho o mouse aqui, vai ser muito mais fácil o mouse para a gente trabalhar salvando as imagens. Então, por exemplo, vamos mapear o conector de bateria. Vamos lá colocar o positivo no ground comum, aí, ó. O negativo no ground comum, o preto no ground comum, né? Conectei a ponta preta no ground aqui, ó. Vou medir, por exemplo, vamos supor que aqui é o pino 1. Aí, ó, gerou uma curva. Tirei do pino 1. Coloquei, vamos supor que aqui foi o pino 1. Gerou uma curva. Então, o que eu vou fazer? Eu vou armazenar essa curva. Eu vou usar uma garrinha jacaré na minha ponta preta para ficar mais fácil para mim salvar essa imagem. Então, vou pegar aqui um cabinho com garrinha jacaré para ficar mais fácil, para que eu consiga salvar de forma mais simples, né? Eu posso até pegar um cabinho duplo também. Pegar uma garrinha jacaré dupla aqui, ó. Para mim já poder conectar aí, ó. Uma garrinha jacaré dupla ligada junta. E eu posso usar os dois terras em comuns já. Eu vou criar o banco de dados primeiro, depois eu faço o mapeamento. Mas se eu quiser mapear ao mesmo tempo, só usar dois grounds. Ó. Esses dois grounds já são interligados, ó. Num fio só, tá vendo aí? Mas por enquanto, vou mapear com um bom ground aqui, ó.
Vou colocar aqui no ground. Vou só mapear por enquanto. Não vou comparar ao mesmo tempo. Depois que eu fizer salvar algumas imagens aqui e vocês verem como salva, a gente pode brincar aí com edições aí ao mesmo tempo, de um lado ao outro, diretamente. Então, vamos lá. Agora eu tenho o ground conectado aqui, tá melhor. Tem a ponta conectada no pino 1, por exemplo, que eu chamei de pino 1, tá? Aqui é só uma ilustração. Então vamos criar um banco de dados aí, ó. Aí eu vou agora aqui em Quick. Se eu clicar em Quick, ele vai salvar a imagem automaticamente, com um número específico. Mas se eu clicar aqui em Storage, vamos clicar lá em Storage, vamos clicar aqui... Vamos ver aqui o que eu vou configurar aqui. Nome alto, cabeçalho, voltar, selecionar a imagem. Olha lá, ó. Vou salvar no disco C, nome do ficheiro, clico aqui, ó, vou colocar CN, por exemplo, Caps Look. Eu posso usar um teclado também, tá, galera? CN, vou apagar aqui, né, o igual lá, ó. Vou fazer um banco de dados perfeito, ó, CN 10.000. 10.000. Underline. Aí eu volto para o texto aqui, ó. Pin. Coloquei maiúsculo. Com maiúsculo é bem mais fácil, né? Pin. Coloco o underline aqui de novo aqui. Pin 1. Então, eu coloquei lá o nome do meu arquivo, CN10.000. Olha lá o nome do meu arquivo. CN10.000 Pin 1, né? Então, eu vou salvar olha lá, agora eu vou clicar em salvar. Vou salvar esse arquivo lá. Salvei. Salvei, ó. CN10.000 Pino 1. E agora eu vou para o pino 2, por exemplo. Aqui, ó. Pino 2. Aí, ó. Pino 2. Vou clicar lá em Storage de novo. Ó. Storage. Storage. Selecionar a imagem. Agora eu vou clicar no nome do ficheiro, ó. Agora já apareceu o 2 automaticamente para mim. Você percebeu que ele faz a seleção sozinho? Ó. 2. Vou salvar. Salvei o pino 2. Olha lá, ó. Já salvou o CN10.000 pino 2. Vou clicar aqui no pino 3 agora, que é o mesmo no pino 2. Já vou clicar em Storage lá. Ó. Selecionar a imagem. Já vai mudar para 3 automático, ó. E vou clicar em salvar. Já salvou a imagem do pino 3. Agora eu vou lá no pino 4, ó. Vou lá no pino 4, descer lá no pino 4, ó. Aí, ó. Lá no pino 4. Tá, isso aqui é só um exemplo, tá, galera? Aqui não é o pino 4 de verdade, aqui é só um exemplo para vocês entenderem, tá? Pino 4, Storage, salvar a imagem, selecionar a imagem, já foi para o pino 4, olha lá, mudou para o pino 4, sozinho, salvei. Agora vamos para o pino 5, aqui é só um exemplo, né, pessoal? Pino 5, por exemplo, deu essa curva, já vou lá, Storage, selecionar a imagem, já mudou para o pino 5, salvar. Agora vamos para o pino 6, que é o GND do conector de bateria. Salvar em Storage, salvar a imagem, já mudou para o 6 sozinho, ó. Salvar. Agora vamos para o pino 7. Vou ao pino 7. Storage, selecionar a imagem, já mudou para o 7, salvar. E agora o último pino. Ou eu posso ler os outros 2 últimos pinos também, que seria legal. O pino 8, Storage, salvar a imagem, salvar, pino 8, salvar. Agora vamos para os 2 últimos pinos aqui, ó. Aqui, que também é importante medir. Storage, que é um ground também. Selecionar a imagem. 9, salvar. E o 10º pino que está aqui, que é um terra também. Vamos salvar ele. Vamos fazer o trabalho completo. Storage, selecionar a imagem, salvar. Ok. Tenho salvo agora, do iPhone 13, o conector CN10.000. Agora eu vou pegar a placa defeituosa, essa aqui é uma placa defeituosa de verdade, está até trabalhada já aqui no setor de alimentação e carga, vou colocar o ground aqui e vamos comparar o banco de dados que a gente tem, né, com o que a gente salvou. Então eu vou vir em Storage, vamos lá no disco, olha lá, aqui eu tenho as imagens, ó. CN10.000, pino 1. CN10.000, pino 1. Aqui está
a nossa imagem. A nossa imagem está aqui. Então, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou comparar se a nossa imagem está pertinente a outra placa no mesmo pino. Então, eu vou colocar no mesmo pino da nossa placa lá, né, com um bom terra. Vamos comparar se a imagem que a gente colocar no pino 1 vai ser pertinente à imagem que está aqui salvada na memória. Certo? Vou lá escolher a minha imagem. Claro que nesse modo XY, eu não consigo colocar sobreposto duas imagens no modo de comparação, por exemplo, em MEF. Eu vou abrir aqui, abrir o gráfico armazenado no banco de dados do pino 1, que simulamos o pino 1, né? E agora eu vou medir lá o pino 1 da placa ruim. Vou conectar aqui na placa ruim. Conectei aqui na placa ruim, que está com defeito, o device under test com defeito. Esse aqui é o do banco de dados. Vou desligar aqui, vamos ver se está igual. Bem parecido. Então, o pino 1 aqui, ó, soltei lá, a imagem saiu. Conectei no pino 1 de novo aqui, a imagem apareceu. Vamos chamar o banco de dados de novo e comparar se está igual a essa imagem. Perceba que o tempo, volts por divisão tem que estar o mesmo. Eu tinha colocado em 2 milissegundos, então tem que medir da mesma forma que foi salvo o banco de dados. Então é importante você, quando compartilhar um banco de dados, ter um padrão de trabalho e informar o volts por divisão e o tempo em milissegundos. Vamos lá de novo no disco. Essa aqui é a imagem original, olha lá. A imagem agora da nossa placa defeituosa. Conectei no pino 1, vou abrir lá a minha imagem do pino 1. Aí eu posso ver aqui no disco todas as imagens que eu salvei aí, ó. Vamos lá, o pino 1. Bem parecido com o pino 1. Então esse pino 1 aqui, nós não temos problema. Vamos chamar o pino 1 aqui de novo. Vamos apagar aqui essa imagem aqui. Vamos ver aí a imagem do pino 1. Aí, ó. Mesma imagem. Soltei, conectei, e assim sucessivamente. Eu posso abrir no computador também, salvar essas imagens, jogar no computador, abrir no computador e comparar aqui com o computador do lado. Colocar uma tela aqui do lado e comparando todos os pinos. Pino 1, pino 2, pino 3, pino 4, pino 5, pino 6, pino 7, de todas as placas, entendeu? Então, essa aí é o nosso traçador de curva que permite fazer testes frios com a sua placa. Tendo uma placa espelho, um device under test espelho e uma placa defeituosa, você consegue aí salvar bancos de dados e comparar em curvas, medindo pinos overload que o seu multímetro não mede, permitindo fazer testes frios aí com o osciloscópio. O diagrama está em anexo na aula. Valeu, obrigado pessoal.